Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do B2B Cast, o podcast que traz as tendências que estão no radar das principais lideranças empresariais do Brasil. Eu sou Bruno Padred, fundador e CEO da B2B Match, e hoje tenho a honra de receber em nossos estúdios Karina Bácaro, diretora de vendas e marketing B2B da Vivo. Cá, muito obrigado por ter você aqui em nossos estúdios, é uma grande honra. Você sabe o carinho e admiração que eu tenho não só pela tua companhia, pela Vivo, mas também por todos os executivos que lá estão. Então, é uma grande alegria para a gente recebê-la aqui em nossos estúdios hoje. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, o carinho é recíproco, pode ter certeza disso. Vamos lá. Cá, a gente sempre começa o nosso podcast aqui pedindo para que os nossos convidados se apresentem, falem um pouquinho da sua trajetória, do teu papel dentro da companhia hoje. Conta um pouquinho sobre a Karina. Antes de falar, acho que da Karina na Vivo, antes de falar um pouco da minha responsabilidade, acho que é legal falar um pouquinho sobre mim. Sou mãe da Valentina, tenho 42 anos, venho sim de uma trajetória profissional, um background em tecnologia, trabalhei em multinacional americana antes de vir para a Vivo, uma cultura bem interessante, onde eu aprendi muito. Fui IBM, fui Capgemini, na antiga CPM Braxis, e Oracle, 10 anos. Depois vim para Vivo. Quando fui convidada para vir para Vivo em 2019, né, foi interessante a minha vinda para cá, porque foi um processo mais longo de contratação, meu chefe costuma dizer, porque a vaga ainda não estava necessariamente ali aberta. Esse é o primeiro ponto. E segundo ponto é que o processo foi lento realmente de recrutamento, e quando eu fui participar da última entrevista, eu estava grávida de 38 semanas, e meu chefe falou para mim assim, olha, mas a gente quer saber quando você pode começar. Eu falei, bom, daqui a 4 meses aproximadamente, né? E a Vivo foi muito respeitosa comigo nesse processo, esperou eu voltar de licença maternidade para fazer a oferta, deu tudo certo, estou aqui desde 2019. Março, quando eu assumi a responsabilidade pela diretoria de serviços digitais no Vivo Empresas, no B2B da Vivo, onde naquele momento a gente construía, né, de fato uma Vivo diferente, muito além da conectividade, onde a gente foi nesse momento que fizemos as alianças fortes, parcerias estratégicas com grandes vendors, best of breed de tecnologia, e a gente posicionou, né, as novas alavancas de crescimento da Vivo em serviços digitais. Então, assumi essa diretoria, fiquei quase 4 anos como diretora de serviços digitais lá. Há 3 anos atrás, né, muito além do tema de serviços digitais, que a gente cresceu exponencialmente. Hoje, serviços digitais representam 4,8 bilhões de reais no B2B, né? Hoje, o B2B é mais ou menos 12 bi, 4,8 são só serviços digitais. Então, a gente, de fato, é um grande integrador de serviços de tecnologia no mercado. Há 3 anos assumi a diretoria do Corporate, onde a gente também organizou o atendimento aos clientes de alto valor. Aí a gente está falando dos 400 principais grupos econômicos do setor privado e o public sector, né? Nós somos uma empresa que nascemos B2C, então, naturalmente, atender no B2B as pequenas e médias empresas era um caminho natural, e hoje 1.700.000 CNPJs são clientes ativos da Vivo no B2B, que pagam uma fatura recorrente para a gente de serviços, de conectividade e alguns serviços digitais. E o topo da pirâmide, que são os clientes de alto valor, a gente precisava organizar. Então, 3 anos atrás, a gente criou a diretoria Corporate, verticalizamos, né, finanças, varejo, utilities e o public sector e as outras verticais. E hoje, assumi a mais recente responsabilidade, há 4 meses, a diretoria de marketing e operações no B2B. Isso significa que novos desafios vieram, né? Além do marketing, produtos, go-to-marketing, a área de arquitetura, pré-vendas e customer success está sob a minha responsabilidade, mais do que só ter a interface com o cliente para as negociações e a responsabilidade ali de relacionamento comercial. Hoje eu tenho a responsabilidade da retaguarda e também a visão estratégica de olhar Vivo B2B empresas para um futuro, né? Então, tentar resumir aqui para você rapidamente uma jornada aí de mais de 22 anos em tecnologia
e depois, agora aqui em Telco Tech, que é a nossa Vivo do presente e do futuro. Karina, trajetória linda, inspiradora a tua trajetória. Eu realmente sou fã da tua história e é impressionante os números da Vivo, né? Para vocês são números ali recorrentes do dia a dia, mas eu já tive a oportunidade de participar de 2 convenções, né, como parceiro aqui de negócio de vocês, uma B2C e uma B2B, e é realmente impressionante os números, a energia dessa empresa. Ali realmente tem um negócio diferente e foi muito, muito bacana para mim poder conhecer um pouquinho mais a fundo tudo que vocês fazem, que é um portfólio enorme, e eu vou tentar, dentro das nossas perguntas aqui que a gente preparou para você hoje, tentar passar por todos os segmentos, se é que hoje vai ser possível nesse papo nosso de meia hora aqui, mas vou tentar, a gente vai tentar fazer isso daí. Bom, no começo de outubro, a Vivo teve presente no Exponential Summit, o principal evento da B2B Match, nosso Summit de CEOs, C-Levels, um evento super exclusivo de alto impacto e que tem como um dos propósitos trazer realmente conteúdos, temas que estão na pauta do dia a dia dos CEOs, dos C-Levels, das principais organizações do país. Coincidentemente, o tema desse ano foi Conectando Futuros. Falamos muito, e tem tudo a ver, né, com propósito e com o jeito Vivo. De que forma a Vivo tem ajudado empresas brasileiras nessa jornada de transformação digital e na construção desse futuro, Karina? O tema do Exponential Summit, Conectando Futuros, está diretamente relacionado ao nosso propósito, né? De digitalizar para aproximar as empresas, e conectar as pessoas, trazer inclusão, atuar como o habilitador, né, da inclusão nesse país tão continental. Aliás, parabéns, o Exponential Summit trouxe para a gente um olhar socioeconômico, um olhar, uma visão de Brasil, uma visão de mundo, né, onde as trocas foram riquíssimas, o C-Level que estava lá de diferentes verticais aportaram muito, de bancos a utilities, às indústrias, e que a gente vai carregar com certeza A barra subiu, viu, Bruno? Pode ter certeza para os próximos, a gente espera muito aí de vocês. Mas, voltando à sua pergunta, aportando valor, né? A gente construiu nos últimos anos aí com um investimento de quase 600 bilhões de reais em construção da fibra, da conectividade por esse país, né? Então, a gente tem a maior plataforma de conectividade de fibra e telefonia móvel como líder do país, e há 7 anos a gente vem, de fato, transformando nosso posicionamento com as parcerias, as empresas que a gente adquiriu, robustecendo nosso portfólio. Então, hoje a gente consegue se entregar os serviços digitais, desde um serviço profissional gerenciado de cloud, move to cloud, entregando para o cliente uma plataforma multi-cloud. Os principais hyperscalers hoje são os parceiros da Vivo no B2B, desde um Google, Microsoft, Oracle, IBM, Huawei, AWS, com grandes cases do setor público e privado. Na vertical de cibersegurança, então, com aí 11 SOCs, né, centros de segurança e operação espalhados por esse mundo, com SOC no Brasil. Então, serviços gerenciados de cibersegurança também é muito forte, com 300 profissionais especializados em cyber. A gente tem aqui no Brasil. IoT Big Data, né, recentemente aí com projetos emblemáticos, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Networking, né? Desde uma infraestrutura e conectividade básica, uns serviços de Wi-Fi para as grandes agências bancárias que são varejo, né? As grandes lojas dos principais varejistas desse país, na indústria, no governo, né? Conectando aproximadamente 13 mil escolas. Hoje a Vivo, através do B2B, a gente entrega inclusão também para mais de 13 mil escolas por esse país, com um projeto denominado FUST, desde da conectividade básica ali até o Wi-Fi de qualidade, seguro, inclusivo. E se eu pudesse trazer mais um ou 2 projetos aqui emblemáticos para materializar como a gente transforma, né, as empresas. A transformação digital ela tem que trazer produtividade, eficiência, né, e, no final das contas, receita. Acho que projetos como na Vale, na Petrobras, onde o cliente não tem um link de conectividade simples, ele de fato integra as aplicações de missão crítica, desde os caminhões autônomos, as perfuratrizes nas plantas de mineração, o trem na maior ferrovia do país,
que liga Carajás a São Luís, a estrada de ferro de Carajás da Vale, né? Então, existe uma conectividade ali robusta e segura, privativa, redes privativas, 4.5G, evoluindo aí para o 5G na Vale, onde conecta todo esse universo distinto de uma grande empresa no país. Uma Petrobras, desde uma refinaria a uma plataforma de petróleo. Então, também tem uma rede privativa conectando todas essas aplicações de missão crítica na Petrobras. Dow Química, também um grande cliente nosso com redes seguras, e aí vai muito além só da infraestrutura de conectividade, também colocando analytics, permitindo além da produtividade, segurança, porque existe uma obsessão no setor de mineração, em especial em algumas indústrias, por segurança. Quando você entrega conectividade segura, robusta, com câmeras inteligentes para captura de eventos, também anomalias nas suas plantas industriais ou aonde quer que seja, você mitiga acidente e você também tira o ser humano da ponta. Porque quando você fala de caminhão autônomo, de veículos autônomos teleoperados, você está tirando gente das operações e, de fato, colocando automação para isso. Então, se eu pudesse materializar em cases, referência aqui para você, é um pouco do que a Vivo tem feito nas empresas. Sensacional, Karina. Eu adoro exemplificar, né, aterrissar realmente como vocês atuam na prática. Recentemente, né, esse ano, a gente teve a oportunidade de, em um dos projetos da B2B Match, que é o C-Journey, nossa comitiva internacional, a gente esteve lá em Madrid, numa imersão, né, em faculdades, hubs de inovação e também dentro de grandes companhias, com aproximadamente 35 CEOs C-Levels. E foi muito marcante para mim a visita que nós tivemos na Vivo, e não só para mim, eu falo até em nome dos participantes que estavam ali, que quando fala Vivo, a primeira coisa que vem na cabeça é a parte de telecom, né? Telefonia, telefonia, né? internet, aquela coisa básica. E o tour que a gente fez lá com vocês foi um negócio muito marcante para todos nós. Um dos cases, inclusive aqui linkado à minha pergunta, a Vivo tem um DNA muito forte, né? Um propósito muito forte na questão de responsabilidade empresarial, de sustentabilidade. Como a Vivo se conecta com inovação e sustentabilidade? E se você puder trazer o case da Sabesp, que nós vimos em primeira mão lá em Madrid, no laboratório. Falou, isso daqui um dia vai virar realidade. Foi 4 meses depois, virou realidade, então foi super bacana. Conta um pouquinho pra gente disso. Foi muito bacana o C-Journey, bem lembrado, Bruno. Eu acho que mais do que só a gente também ter uma oportunidade de networking com os executivos que estiveram conosco lá em Madrid, foi a gente ter a oportunidade de levá-los ao nosso headquarter, né? A Telefônica Espanha, no nosso headquarter, no Telefônica Distrito, e lá os executivos visitaram o nosso laboratório de inovação, nosso laboratório de IoT, né, o nosso Security Operation Center, Networking Operation Center. E, sim, meses antes do C-Journey, nós levamos a Sabesp para conhecer na prática, né, o que a gente fazia na Europa sob a perspectiva de internet das coisas. Se materializou e a gente desenhou com a Sabesp um projeto transformacional, um projeto turnkey, Vivo e Sabesp, e o maior projeto de IoT e de medidores e de inteligência hidráulica do mundo, né? É um muito orgulho para a gente dizer isso, em especial participei em primeira pessoa, então a construção, concepção, desenho do projeto, as entropias, as objeções, e ali o desafio de, hoje, não só fazer um refresh tecnológico, instalar 4 milhões e 400 medidores inteligentes no estado de São Paulo, São José dos Campos, desde uma pessoa física aos grandes condomínios, as empresas, né? Nós vamos fazer todo esse processo de instalação, de troca, né? De reparo quando necessário e de manutenção. Um contrato de 14 anos, né, com a Sabesp, um contrato de alguns bilhões de reais aí que está publicado na mídia e onde se entrega ao negócio, né, benefícios como aquele onde, de fato, a medição, a apuração da utilização da água para qualquer cliente vai ser com acurácia. Então, você também vai pagar sua conta adequadamente, como também você vai ter indicadores alarmística em caso de vazamento. Então, quando você fala da água, né, da criticidade, né, para o planeta, e a gente fala de um projeto desse porte, onde a gente vai ter, de fato,
desperdícios sendo mitigados. Essa é a transformação do projeto da Sabesp. Muito mais do que a tecnologia por si, o analítico que vai entregar para todos os clientes, para a própria Sabesp, a melhoria no atendimento, na parte de central de atendimento. Eu acho que a experiência, de fato, numa acurácia na medição é o quanto ele pode ser replicável sob a perspectiva de sustentabilidade, que é o que a gente está falando agora no momento de COP30, no momento tão crítico o assunto e polarizado no mundo, né, da sustentabilidade, da importância da água, da importância de cuidar do clima, da importância da reciclagem, da importância do ESG globalmente falando. A gente, só para concluir esse assunto, tem certeza, e a Sabesp também, que esse é um projeto replicável para o Brasil, e o Brasil vai se colocar num outro patamar sob a perspectiva da vertical de utilities, de água e energia. Total. E para o mundo. Aliás, a gente tem a primeira entrega formalmente dos medidores em dezembro. A corrida está interessante. Vai ter mês que a gente vai ter aproximadamente 100 mil medidores por mês, em média, sendo entregues, para que a gente, nos próximos 3 anos, faça a implementação dos 4 milhões e 400 medidores inteligentes. Mas isso só foi possível porque a gente teve parceria do cliente também, que construiu junto. A gente vai ter uma válvula embarcada no medidor, que é construída especificamente para o Brasil. Não é uma particularidade, uma regulamentação mundo, porque é só no Brasil que tem que ter corta e religa, em caso, né, de diversos criatividades do brasileiro, se é que a gente pode dizer. Então, o Brasil inova. É sobre isso. A gente faz coisas diferentes aqui. A gente está trazendo 7 fabricantes de medidores inteligentes do mundo: chinês, europeu, asiático, indiano, israelense, para que, obviamente, em caso de necessidade de reparo e troca e problema com o fabricante, a gente tem outros 6, pelo menos, aí homologados para fazer também. Então, esse é o sensacional. nosso legado. Esse projeto ele é grandioso, mas acho que vai além da tecnologia, dos números, etc. Né, Karina? O que você falou é o impacto que vocês estão gerando para o mercado, para a companhia, para a sociedade, para o planeta. Então, isso vem muito em linha com o que a gente tem acreditado e provocado dentro dos nossos eventos para a alta liderança brasileira. Bom, falamos aqui bastante, né, sobre tecnologia, sustentabilidade, o impacto positivo da companhia nesse sentido. Agora, pensando em inovação de fronteira, há um movimento global que promete transformar ainda mais o setor de telecomunicações e criar novas oportunidades de negócios em diferentes setores. O Open Gateway, por exemplo, é um deles. Como a Vivo está liderando essa frente no Brasil e o que isso representa para o futuro, Karina? Open Gateway, não sei se todos têm familiaridade com o que significa, né? Open Gateway foi um projeto aprovado pela GSMA, uma grande associação mundial das empresas de telecomunicações, e a Vivo foi pioneira nisso no Brasil, né? Então, existe uma parceria alinhada com as 3 operadoras do país para que a gente abra a nossa rede. São 73 milhões de clientes, né? Mais de 112 milhões de acessos, né? Um telefone é um acesso, um link é um acesso, uma fibra na tua casa é um outro acesso. Então, imagina a riqueza, né, dessa base de dados que nós, como Vivo, temos. Então, a gente monetizou essa base de dados, criamos APIs. Essas APIs são padrões mundiais e algumas delas são diretamente voltadas a, por exemplo, SimSwap, qualidade, QOD, outras APIs ali que permitem, e eu vou falar já casos práticos, que é a melhor forma de materializar. O Itaú foi pioneiro com a gente desde 2022, 2023, já foi até a Barcelona para falar desse case, né, onde a gente tem pelo menos umas 4 ou 5 APIs do Open Gateway em produção com o banco. Hoje, para você ter uma ideia, ele já mede a acuracidade, né, o enriquecimento do seu cadastro de clientes em mais aí de 10, ele já está apurando em quase 15% a melhoria de resolutividade e acurácia do seu cadastro de clientes do banco, com o enriquecimento de dados que a Vivo entrega para ele com as APIs disponíveis do Open Gateway. Esse é um benefício quantificável que eu acho que um banco e qualquer outra vertical pode capturar. O outro, e aí tem vários, mas eu acho que é fundamental, que é qualquer vertical,
antifraude, né? As APIs também entregam ali inteligência para os bancos, para o varejo, para utilities, para as indústrias, em que podem apoiá-los internamente para com os seus clientes, que são, imagine a base de clientes que eles têm também, B2B, B2C, com prevenção à fraude, e aí, dentre outras particularidades que é muito desafiador, né, o setor de cibersegurança do país. Então, Open Gateway é inovador, Open Gateway é um padrão global, as outras telcos estão um passo atrás da gente, mas é sim parte integrante da estratégia e do programa Open Gateway mundial. Bom, então vai ser provavelmente um termo que a gente deve escutar muito aí daqui para frente. E deu para entender um pouco da complexidade e da relevância desse tema dentro da agenda de tecnologia e telecomunicações. Sim. Bom, quando pensamos em dados, Karina, inevitavelmente chegamos ao próximo grande movimento tecnológico que está mudando o futuro dos negócios, que é inevitavelmente a inteligência artificial, né? A gente tem falado disso insistentemente em eventos, em encontros e tudo mais. Como que a Vivo enxerga o papel da IA nesse novo ciclo de transformação e quais são as oportunidades que ela abre para as empresas brasileiras? A Vivo não fala de dados agora por conta do boom da IA ou do movimento de IA generativo, né? Da explosão da tecnologia. A gente construiu há uns bons anos uma plataforma e um grande hub nosso de inteligência analítica voltada a dados, que é uma plataforma que em 2018 a gente lançou, chamada Aura. Né? A Aura, nas suas primeiras entregas, né, ela entrega ali para os canais físicos, que são as lojas, para os canais digitais, que é o app da Vivo, o e-commerce da Vivo, toda a interação via WhatsApp, via SMS e todos os canais que a gente tem de atendimento ao cliente, de certa forma, uma automação e uma resolutividade ali, desde uma consulta de segunda via de fatura até um tratamento e uma recarga e uma atualização cadastral com diferentes autosserviços, né? É uma jornada. A gente acredita que IA generativa é uma jornada e a gente começou já faz bastante tempo. Principalmente nas nossas áreas de atendimento, call center, eu não posso deixar de mencionar o quanto o autosserviço e a inteligência analítica voltada a dados, e eu não estou nem ainda falando de generativo, única e exclusivamente, entrega para a gente efetividade, produtividade e eficiência. Para você ter uma ideia, a gente trafega aí na Aura mais de 27 milhões de interações mês, né, de clientes / usuários únicos. É importante isso também esclarecer, que é um dado relevante sobre a perspectiva de volume e mostra que a jornada na Vivo começou há muito tempo. Existem alguns agentes internos criados já em funcionamento que sim, a gente vem já nesse momento aplicando a generativo, como no próprio call center, né? O ajuda no call center, nas lojas e nos canais de relacionamento com o cliente, também seja B2B, B2C. Ali ele entrega automação, resolutividade, as informações do cliente de uma forma mais ágil e de ordem prática. Já temos hoje quase 10% de redução no tempo médio de atendimento de qualquer cliente PF que trata qualquer assunto com a Vivo. Isso é muito para quem tem 73 milhões de clientes, 112 milhões de acessos, né? Vocês podem imaginar aí o volume do nosso call center e das interações, como eu comentei, diárias e mensais. Quase 10% de resolutividade com um agente chamado iAjuda representa muito para a gente. E no segmento empresas, o tempo médio de atendimento caiu quase 5% com a implementação de um agente chamado iAjuda, que muito logo ele vai se transformar em conversacional também, não só para dentro, como para fora, atendendo os clientes também. Tem um agente, tem vários, mas um que eu acho que é muito importante falar, nós somos uma empresa de conectividade, uma empresa que nasceu no seu DNA de engenheiros, né? Perfeito. Nós temos a fibra. E lembrando que o quão é sensível a Vivo na sua casa, na casa do cliente. A gente tem os técnicos todos os dias fazendo vistoria presente na casa do cliente, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, quanto mais nós pudermos reduzir a necessidade de interação e atuação em campo, do técnico em campo, na casa do cliente, entrando na sua residência, melhor para todos nós. Então, nós estamos instalando, sim, agentes na nossa fibra, na nossa rede, no nosso backbone. Para quê? E já tem resultados concretos, sim, no nosso MVP.
quanto mais alarmísticas eu tiver, eventualmente de indicadores que estão degradando a minha rede e que eu atuo proativamente, de uma forma lógica, e não na casa do cliente de forma reativa para consertar qualquer tipo de reparo necessário na conectividade, menos fricção eu vou ter na ponta. Então, existem agentes já instalados em funcionamento na nossa fibra, na nossa rede, para que a resolutividade seja cada vez maior e menos interação humana na ponta. Tá? Isso é sobre tecnologia interna, sobre o atendimento. Aí tem vários outros agentes, tem o IAGOV, que é na B2B, especificamente a minha área de governo, utiliza um agente para leitura dinâmica de licitações e não transcrever rapidamente, com agilidade, e a gente nos apoiar também nos processos licitatórios, que a gente é uma máquina de atuação também no governo. De novo, é impressionante os números, a complexidade da operação de vocês. E você falando agora, consigo tangibilizar um pouquinho do que eu assisti dentro das convenções. E eu acho que não à toa, né, fazendo aqui o devido reconhecimento, esse ano foi um ano de grandes prêmios e reconhecimentos de entidades de mercado para a Vivo. Então, realmente é um trabalho bastante diferenciado e, de fato, vocês estão aí um passo à frente do mercado. Karina, eu acho que a gente tinha papo aqui para continuar conversando mais uma hora. Acho que tenho certeza que tem aí outros temas que a gente vai poder debater em ocasiões futuras e trazer aqui para a nossa audiência um pouquinho mais sobre a Vivo, a atuação, a transformação que vocês estão ajudando o mercado corporativo a passar. Mas o nosso tempo já chegando ao fim e eu vou caminhar aqui para as finais. Quer deixar algum recado final? Um pouco das perspectivas da companhia para os próximos anos? O que a Vivo está planejando e para onde essa grande companhia caminha? Sim. A gente tem o grande desafio de ser gigante, né? E vários outros, e oportunidades, claro, interna, né, de eficiência, automação. Imagina a quantidade de sistemas que nós temos, né? Movimento aí também das aquisições nos anos... privatização, compra de empresas, no universo B2B, B2C, né? Os desafios são imensos e meu chefe costuma dizer que a gente tem aqui trabalho para 7 vidas, né? E eu concordo. Sob a perspectiva de resultado, a gente vai finalizar um 2025 muito bem, né? A gente está apontando aí, como eu comentei, crescimentos, a gente vem apontando um year to date de crescimento B2B a 2 dígitos, né? O que a gente mostra não só grandes oportunidades de modernização nos serviços de telecomunicações, como uma expansão e uma penetração que a gente vai ter com serviços digitais na nossa própria base. A gente tem uma força nas pequenas e médias empresas que é brutal, né? A gente fala de PME há muitos anos. A gente não está criando, reinventando a roda, né? Agora, o que fez a gente chegar até aqui vai fazer a gente continuar crescendo da forma 2 dígitos e como a gente tem que entregar as avenidas de crescimento para o próximo ano? Certamente não. A gente precisa se inovar, a gente precisa ser mais eficiente, a gente tem que ter ali um olhar de relacionamento profundo com os clientes, então cada vez mais tecnologia para recomendação, propensão, mas me enche de orgulho porque a gente mais uma vez foi renomeado, foi reconhecido esse ano como a empresa mais sustentável do país. Mesmo com esse desafio de um gigante, né, existe uma cultura muito forte, uma cultura de um iNPS altíssimo. Se não for o maior, é um dos maiores do setor. O colaborador tem paixão por trabalhar na Vivo, né? O colaborador, ele quer fazer parte desse protagonismo de transformação. Então, por mais pesado que a gente seja, sim, em algumas situações, e às vezes, né, a lentidão, o inconformismo está no sangue das pessoas, está na vontade de transformar, seja B2B, B2C, e a gente está cada vez... Para o mercado, a gente é uma empresa única hoje. Empresa ou pessoa física, B2B, B2C, nós somos hoje uma unidade, né? Há anos atrás, a gente era visto como 2 pilares completamente distintos. E isso traz sinergia, isso traz leveza para fora, né? Isso traz cada vez mais oportunidades da gente crescer juntos com os nossos parceiros, né? Vocês
são parceiros em que a gente acredita, aposta, investe e vai continuar juntos, não há dúvida, para o próximo ano. A gente juntos constrói, a gente juntos critica, a gente juntos discute. E sob a perspectiva de posicionamento da Vivo, né, um olhar empresa e um olhar pessoa física, é cada vez mais estar próximo dos principais atletas do país, porque esporte pra gente faz parte também, arte pra gente faz parte da nossa estratégia, da nossa missão, né? E, para finalizar, sim, digitalizar para aproximar, para humanizar, para conectar, para levar a conectividade como um habilitador de inclusão para esse país, nessa grandiosidade tão carente que a gente é. Então, paixão é que não nos falta aqui para continuar com essa Vivo como uma das marcas mais valiosas do país, mais uma vez. Karina, dá para sentir essa vibração, essa paixão no teu olhar, na tua fala, esse sangue púrpura, né, que vocês chamam internamente lá, é muito contagiante. Então, de verdade, parabéns, é um grande case. Minha gratidão aí por tê-los como parceiros, e espero realmente que a gente possa continuar fazendo muita coisa juntos, ajudando a transformar esse país que tanto precisa, seja da área de tecnologia, seja o mercado, seja a sociedade, sim, e a gente ter um planeta melhor. Minha amiga, infelizmente, vou ter que ir para os finalmente aqui. Todo convidado nosso, a gente pede aqui uma recomendação de um livro, de um podcast, de um filme, alguma coisa que de alguma forma tenha te impactado. Pode ser de mercado corporativo, pode ser inspiracional. Qual a dica você deixa aí para a nossa audiência de alguma coisa que tenha te impactado ultimamente? Com tudo isso que a gente faz, né, com esse nosso dinamismo do dia a dia e não deixar, né, sempre a gente se policiar para não deixar o piloto automático nos tomar. Não tem como não falar de lifelong learning, não tem como não falar de o desafio de equilibrar tudo isso e viver bem, viver com qualidade, viver os momentos que temos também com a família, com os amigos, com as pessoas que a gente estima. E a vida ensina, né? A vida às vezes faz a gente passar ganhar alguma cicatriz ali, familiares, né? Eu não tenho nem pai nem mãe, por exemplo, isso me trouxe uma lupa e um horizonte quando eles foram tão jovens, embora desse plano e estão em outro plano, olhar e viver o momento, viver com gratidão, mas também com muita intensidade. Então, sei lá, tem um livro que é o Outlive, né? Vocês apresentaram também, eu já li no Exponential Summit, do Peter, recomendo. Recomendo alguns filmes aí antigos, mas sei lá, O Sonho Grande, Ambição não faz mal, tem ambição faz muito bem. E que recomendo esse nosso videocast, né? Recomendar algum podcast? Vou recomendar o nosso aqui para as pessoas assistirem. Espero que vocês tenham gostado e, sinceramente, foi com coração. Muito obrigado. Foi uma grande honra ter você aqui representando a Vivo. De novo, tua história é linda. A companhia tem feito um trabalho brilhante e meus parabéns. Mais uma vez, muito obrigado, cara. Obrigada a você. Bom, meus amigos, esse foi mais um episódio do B2Bcast. Espero que vocês tenham gostado e peço a companhia de vocês nos nossos próximos episódios. Até mais. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.